Salve investidores! Hoje vamos falar de fundos imobiliários, né? Minha carteira de fundos está aqui aberta para vocês, mas o papo hoje aqui é sobre o CPTS11, né? Tô com uma rentabilidade nem tão ruim assim, né? Menos 6,95. Tenho 432 cotas desse fundo, né? Um fundo que desdobrou recentemente, custava ali na faixa de R$ 88, R$ 90 e passou para a base 10. Mas muita gente tem esse fundo imobiliário na carteira, é um fundo gerido aí pela capitania e o fundo vem caindo muito nos últimos dias, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, lá no dia 3 de outubro, por exemplo, o fundo estava batendo aí R$ 8,78, né? E de lá para cá, caiu aqui ladeira abaixo, né? Chegando aí a R$ 8,12. E olha, no último dia de outubro, né, ele chegou a bater R$ 7,83, né? Então, isso preocupou muitos acionistas e eu resolvi investigar para ver o que está acontecendo com o CPTS11. Mas antes da gente começar a falar do fundo, pessoal, já deixa nos comentários aí, né? Você tem esse fundo imobiliário na carteira? Tá tão preocupado quanto eu? Vamos trocar aquela ideia, né? Comenta aí e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, tá bom? Então, bora para os nossos estudos de hoje, pessoal. Bom, pessoal, baixei o relatório gerencial do CPTS11, o mês de setembro, que é o último relatório disponível do fundo imobiliário, né? Para tentar achar o que está acontecendo com o fundo. E tem uma informação aqui que me chamou muita atenção. Ativos adimplentes 100%. Né? Isso significa que não tem nenhuma inadimplência, né? Os CRIs estão pagando o fundo de forma normal. E muita gente pode parar por aqui e já achar que está bom, né? Que está tudo ok com o fundo. Mas, pessoal, o relatório gerencial ele é feito ali pelo gestor tentar mostrar para os seus cotistas que está tudo bem, né? Está tudo mil maravilhas. Então, tome cuidado, não olhe somente as primeiras informações do relatório e ache que está tudo bem. Outra coisa importante também é o comentário do gestor, né? E ele diz aqui que devido à deflação de menos 0,08% no mês de junho, né? A baixa de correção do IPCA de junho e agosto, e temos que considerar os papéis, né, os CRIs do CPTS11, tem o IPCA como indexação, né? Então, realmente, a deflação de alguns meses atrás acabou impactando o fundo, sim, negativamente, tá bom? Mas também não vamos parar por aqui, vamos olhar os números do fundo imobiliário. Tá bom? Bom, olhando aqui para o relatório, pessoal, chegamos aqui, ó, operações compromissadas com CRIs. O que seria isso, né? O fundo, basicamente, ele coloca o CRI dele à disposição, né, como garantia para contrair dívidas, né, para pegar dinheiro emprestado. E olha só o que está no relatório, né? Que o fundo ele possui 473 milhões de reais em operações compromissadas reservas, né? Com taxas consolidadas em operações atualmente está em CDI mais 0,77% ao ano. Ou seja, pessoal, o fundo ele tem uma dívida de 473 milhões de reais anexadas ao CDI, o que me preocupa um pouco, né? Porque há um descasamento em relação aos seus ganhos, tá bom? Então, vejam só, dívida está atrelada ao CDI. E quando a gente olha a carteira do fundo imobiliário aqui para cima, olha aqui, ó, o fundo tem 69,9% em CRI, estão atrelados ao IPCA. Ou seja, há um descasamento aí, né, pessoal? O fundo tem dívidas atreladas ao CDI. O que é o CDI? Basicamente, é a taxa Selic, né, que está lá em cima, né? Abaixou um pouquinho agora, foi para 12,25%, mas ainda está lá em cima. E tem ganhos de CRI que são atrelados ao IPCA, que vem oscilando, até mesmo como o relator do fundo falou, para baixo. Então, aqui já começa a me preocupar um pouco, esse descasamento entre dívida e ganhos começa a me preocupar. Bom, e esse gráfico aqui, pessoal, representa muito o que eu acabei de falar, né? Ó, o fundo coloca aqui, ó, carteira de CRI vezes custo da compromissada, ou seja, os ganhos com CRI vezes os custos da sua dívida, né? E olha só como é que é assustador, pessoal. Setembro foi negativo para o fundo. Agosto também foi negativo para o fundo. Julho foi negativo, junho também foi negativo, maio até foi um pouquinho positivo. E olha como é que essa informação aqui, ela é bem pequenininha, né? Dificulta até a sua visualização, já é para você passar despercebido nessa informação, né? E quando a gente olha aqui, pessoal, é até fácil de entender, né? Essa parte azul aqui são os ganhos com CRIs e essa parte cinza são
o que o fundo tem que pagar, né? Os seus custos com a dívida das compromissadas, né? É notório, né, que daqui para trás, pessoal, a sua alavancagem estava dando certo, né? Essa parte cinza aqui está bem menor. Então, sua alavancagem estava dando certo, né? Significa dizer que o IPCA estava bastante alto, né? O fundo estava ganhando muita grana aqui, né? E a sua alavancagem estava mais baixa, né? Mas de setembro para frente as coisas mudaram, pessoal. Aqui começou a dar problema no fundo imobiliário, tá? A sua alavancagem começou a subir bastante, né? E o IPCA mais baixo, né? As oscilações mais baixas do IPCA fizeram aí os seus ganhos, né, caírem. E aqui a coisa se reverteu. Agora a alavancagem está dando problema, tá bom? Bom, pessoal, e quando a gente olha aqui, ó, a evolução dos resultados incorridos, né, a gente fica um pouco preocupado, porque de julho para cá o fundo basicamente não teve resultados, nem com seus CRIs, nem com seus fundos imobiliários, né? E a gente já começa a entender a queda dos proventos, né? O fundo vinha pagando 9 centavos, passou para 8 centavos e agora chegando aí a 5 centavos, né? Talvez não era nem para o fundo ter pago proventos aqui, né, no mês 10, mas se não paga esses 5 centavos aqui, o cotista vende o fundo na hora, né? E aí as cotações iriam descer ladeira abaixo, né? Ia ficar pior ainda a situação do fundo imobiliário. Bom, pessoal, e quando a gente abre aqui o DRE do fundo imobiliário, né? O que seria DRE? É um relatório de lucro vezes prejuízo do fundo imobiliário, né? Um relatório financeiro do exercício do fundo imobiliário. Então, a gente já consegue ver aqui algumas coisas bem interessantes, né? O resultado, por exemplo, das deflações do IPCA, como vem impactando os CRIs do CPTS-11, né? Dá uma olhada. Rendimento dos seus CRIs, por exemplo. Olha só, em março, né? 27 milhões de ganhos, né? E depois o lucro parece que veio diminuindo, tá vendo aqui? Até chegar aqui, ó, em agosto, 18 milhões. É um reflexo aí da perda de capital, né, com o processo aí de deflação, né, um processo econômico mesmo do país. Isso acontece, é perfeitamente normal com os fundos imobiliários de papel. Né? Quando a inflação está maior, o fundo ganha mais dinheiro. Quando a inflação está vindo negativa, né? Deflação, o fundo acaba ganhando menos dinheiro com os seus CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários, né? Dívidas do setor imobiliário. E olha só, né? Aqui, ó, atualização monetária, ou seja, é o impacto aí do IPCA. O IPCA, quando ele vem positivo, né? A atualização monetária sobe, né? E quando o IPCA começa a vir negativo, começa a vir as deflações, as atualizações monetárias vão caindo, né? O fundo vai ganhando menos dinheiro. E olha só como é que isso fica bem claro aqui, pessoal. Em março, o fundo recebeu 17 milhões. Em abril, 15. Em maio, 14. Em junho, 10. Aí depois, julho também 10. Olha agosto, 6. Né? E setembro, 5,9. Lá no comentário do gestor, realmente faz sentido, né? A questão monetária, né? A questão dos juros no país, o IPCA, realmente vem impactando o recebimento aí de dinheiro do fundo imobiliário. Outra coisa que a gente pode ver aqui também, bem legal, né, são os ganhos de capital com FII, né? Ou seja, esse fundo imobiliário, ele costuma fazer trade com outros fundos imobiliários, né? Ou seja, ele compra um fundo ali mais barato, quando o fundo se valoriza, ele vende, faz um ganho de capital. Muitas das vezes até os cotistas, né, recebem aí proventos maiores por conta desses trades, né, que o CPTS faz. Né? Inclusive, o CPTS ele é bem conhecido por fazer bons negócios, né? Bons ganhos de capital com fundos imobiliários. Olha só como é que o fundo ele vem melhorando bastante nessa parte. Né? Olha, em março, por exemplo, o fundo fez só 172 mil reais, né, com esse trade. E aqui em abril, por exemplo, o fundo teve prejuízo, né? Menos 134 mil. Mas melhorou muito em maio, por exemplo, fez 8 milhões e 700. Né? Em junho fez 9 milhões. Em julho fez 7 milhões. E aqui em agosto fez 5 milhões. E setembro caiu bastante, né? Fez só 1 milhão com esse trade. Então, realmente, você consegue enxergar que o mês de setembro, né, não foi muito bom. Ele teve menos ganho de capital com os rendimentos do CRI, né? A questão da atualização monetária também veio menor. Ele fez também pouco ganho de capital com o trade de outros fundos imobiliários. E olha só onde é que pega aqui para o fundo imobiliário, pessoal. Olha só como é que está pegando
aquelas despesas lá com as compromissadas, né? Olha aqui o quanto o fundo ele vem pagando com a sua alavancagem, né? Aqui em março, por exemplo, pagou 4 milhões, 4,8 milhões. Abril, ele pagou 2,4 milhões. Olha só, em maio, ele pagou 11 milhões, né? Com as suas compromissadas, né? Com a sua alavancagem, com a sua dívida. Aqui em junho, por exemplo, ele pagou 10 milhões. E aí você nota o seguinte, pessoal. Às vezes, o ganho de capital que ele ganha com outros fundos imobiliários, por exemplo, aqui em junho, ele gastou tudo aqui pagando dívida das suas compromissadas, com a sua alavancagem. Muito ruim isso, né? Olha só, por exemplo, pessoal, aqui em agosto, ele fez 5 milhões de reais, né? Foi um mês muito bom, com ganhos de capital, com trade de fundos imobiliários, mas em compensação, ele pegou esse dinheiro e pagou tudo aqui em dívida das suas compromissadas, né? Basicamente, não valeu de nada esse trade aqui de agosto, né? Então, realmente, essas compromissadas estão impactando muito negativamente o fundo imobiliário. E isso é o problema do fundo hoje.